Então, pessoal, o tópico de hoje é critérios para avaliação da ação humana, que está aí profundamente casado com as motivações da ação humana que estão aí dentro do guarda-chuva ética. E tal qual a gente começou nossa aula sobre verdade na última semana, hoje a gente vai começar a nossa aula com uma etimologia. Então, a palavra critério vem do grego criterion e krineien. No caso do criterion, significa julgamento, padrão para decidir, o instrumento para distinguir. Aqui a gente pode colocar como um instrumento para distinguir, por exemplo, a pedra de toque, né, Rodrigo? Que inspirou aí o outro podcast que morreu, que é uma pedra que você rala nela, né, um pedaço de ouro para você saber se aquele ouro é bom ou não. É um instrumento, né, de ver e qualificar aquilo que você está querendo avaliar. E aí, separar, discernir, analisar, decidir, julgar. Ou seja, a gente está procurando um instrumento para fazer essas ações em relação a atitudes e ações dos seres humanos. Como é que eu julgo uma ação humana? Qual critério eu tenho para julgar se uma coisa que foi feita é certa ou errada? Porque em geral, né, Pedro, as pessoas têm a ideia de que é simplesmente você falar isso aqui é bom porque eu acho que é bom. E é bom porque eu acho que é bom é o reino da opinião, que é exatamente o contrário do que a gente está querendo buscar. A gente está querendo buscar é bom porque o bom se classifica por isso, isso, isso e isso. Então você dá as premissas, o que dá o fundamento daquela avaliação sua. E dar as premissas e o fundamento é dar o critério que você está usando para qualificar o justo e o injusto, o bom e o mal, o certo e o errado. Antes de ir para os critérios, a gente vai para os anticritérios. O que são os anticritérios? São intuições muito comuns entre as pessoas, são intuições que circulam no debate público, que as pessoas acreditam, mas que são intuições que anulam o debate ético. Ou seja, se você aderir a uma delas, você não consegue debater a ação de ninguém e você não consegue ter um critério para avaliar a ação de outra pessoa. Então, se eu for partidário de uma dessas três aí, eu não posso dizer que ninguém está certo nem ninguém está errado, ou pelo menos eu não posso debater isso com ninguém, porque eu estou cancelando o debate antes do debate acontecer. Qual é o primeiro critério, Rodrigo? Quer dizer, qual é o primeiro anticritério, Rodrigo? O primeiro anticritério é o famoso, né, relativismo, que nós somos aqui paladinos contra o relativismo, né, que vai dizer o seguinte: cada cultura, cada pessoa, cada classe social, cada gênero, cada raça tem a sua opinião. Então nada pode ser discutido no sentido de imposto ou de alguma maneira afirmado, porque isso é relativo. Todas as verdades, todos os valores, eles vão cair num tipo de relativismo onde é o para mim. Então, para mim é uma coisa, para você será outra coisa, né? Qual que é o problema disso, Pedro Cortá? O problema disso é que se eu tenho um certo, um errado, e o Rodrigo tem outro certo e errado, e veja só, não é uma discordância sobre o certo e errado. Eu tenho um, o Rodrigo tem outro. Se o Rodrigo estiver fazendo algo ok, tipo passeando com o cachorro dele antes do almoço, irrelevante, né, Rodrigo? Eu passeio depois do almoço. Saio com o cachorro essa hora. Ok. Agora, se o que o Rodrigo acha certo é, por exemplo, atropelar pessoas por diversão, e eu tenho um certo e o Rodrigo tem outro, ou seja, nós não temos um critério comum para decidir quem está certo e quem está errado, eu não posso dizer que o Rodrigo está errado. Se eu acredito nisso aqui, eu tenho que dizer, olha, no meu certo, não faria isso, mas o Rodrigo tem o certo dele, então ele faria e tá tudo bem. Exatamente, exatamente. A gente tem que fazer, né, Pedro, um programa sobre relativismo. A gente não tem um programa destinado a isso, falar do relativismo epistemológico, do relativismo político, do relativismo cultural. Seria legal. Ético, né, que é o caso aqui. Não temos, não? Não me lembro não de ter um dedicado, assim. A gente fala disso em alguns programas, mas um dedicado eu não tenho lembrança não. Temos sim, você tá doido. Qual que é o nosso programa do relativismo? Ué, eu lembro de gravar isso. Tem aquele com Jones Manuel escrito relativismo, que a gente fala da acusação. Será que é esse que você tá pensando? Não, porque esse era relativismo epistemológico, né? Exatamente. Aí, ó, temos sim o Não Precisa Copiar 96, relativismo subjetivo e cultural, ética. Olha só, nem lembrava. E tem até vídeo, cara. Olha, essa capa é boa.
Aí tem uma Muito capa bom. aqui que é umas moças na praia e uma outra moça toda coberta. Se a cultura permite, então está certo, relativismo cultural. Aí a outra é uma Uhum. pessoa apontando para o 6, outra pessoa apontando para o 9. Qual é a minha verdade? Você que está Muito aí bom, sem muito bom. memória. Não tenho, nunca tive. Mas é isso aí. Vamos ao próximo. Esse próximo também tem vídeo que eu sei. Teoria do Comando Divino, roteiro magnífico do Pedro Cortá, que eu não botei fé que ia ser um bom roteiro, mas Pedro conseguiu aí demonstrar essa teoria que consiste no seguinte: certo e errado é definido pelo que Deus manda. Quer dizer, nas escrituras, no texto sagrado, na cultura oral, aquilo que Deus determinou que é certo, é certo. Então, a nossa âncora moral, o nosso bússola moral, é determinada pelo comando divino, comando de Deus. Não é a gente, não é a nossa razão, é simplesmente o que Deus disse que é o Exatamente. correto. E olha só, o problema disso aqui não é ter uma religião. Porque ter religião não significa que você acha que certo e errado é o que Deus quer. Ter uma religião, inclusive, você pode ter uma religião que vai te dizer, cara, existe certo e errado. Esse certo e errado pode ser conhecido pela razão, está determinado pela razão, e você pode não ser uma pessoa crente e encontrar esse certo e errado e viver esse certo e errado. Aqui é literalmente você achar que Deus decide a todo momento o que é certo e errado, então se ele mudasse de ideia e considerasse algo absurdo como correto, isso se tornaria correto. E a outra opção é você falar, não, existe certo e errado e Deus escolhe o certo. Deus é bom, então ele escolhe o certo. Mas tem que existir essa possibilidade lógica de que certo e errado independe da vontade divina, senão se torna um relativismo, só que agora é um relativismo divino, né? Que é debatido no diálogo Tiflon do Platão, que a gente discute lá, e se tudo der certo, esse ano que vem aí vai sair um audiolivro de Eutífron. Vamos fazer promessas aqui na live do Pismo, que é outro Todo público mundo mesmo. sabe Aí que a se a promessa gente é para não, você mesmo, para você se sentir motivado a fazer. se a gente não cumprir, aí só o pessoal do Pismo que vai saber. 6 pessoas assistindo a nossa live, 5 curtidas, tem um fiscalista entre nós, que está aí fazendo um pouco de uma curtidinha de nada. Não ganhamos um boa noite para a minha depressão. Trágico. Então vamos para o próximo. Sentimentalismo. Aqueles que acreditam que o certo e o errado digamos assim, está enraizado no sentimento humano. É as teses do sentimento moral. Então o sentimento humano, ele já foi programado pela natureza, ou seja lá pelo que for, a perceber o certo e o errado. Então a natureza humana revela isso. Qual que é o problema dessa tese, Pedro Cortá? O problema é que nós sentimos diferente, né? Então, eu tenho um sentimento aqui e esse sentimento me leva a agir de uma determinada forma. E eu acho que tá tudo certo, porque eu tô me sentindo assim, tô me sentindo mal, quero expressar. Estou com um problema com o Rodrigo. O Rodrigo tá fazendo um negócio, não estou gostando, tô me sentindo mal. Aí eu vou falar com o Rodrigo, aí o Rodrigo olha pra minha cara e fala, cara, você tá maluco? O que você tá falando? Que ideia atravessada é essa? Porque o Rodrigo não tem aquele sentimento, entendeu? Pro Rodrigo, se ele sentisse aquele sentimento, ele ia achar anormal, certo? E aí? Como é que você resolve essa disputa de sentimentos? Você resolve através do acolhimento, da amizade, né? Você se abraça, fala, calma aí, a vida é difícil, peraí. Mas assim, isso não é um debate ético, né, Rodrigo? É um acolhimento, assim, nossa, Exatamente. a pessoa está com esse sentimento, eu vou acolher ela aqui, depois que passar, eu vou conversar, falar, ó, isso aí não é saudável, esse sentimento tá errado e tal. Mas na hora você só pode dar um abraço. Isso não vira um debate ético. Exatamente. Ó, recebemos um salve da Kellen Ramalho já. E Boa temos noite, 7 agora. Kellen. Boa noite, Bem-vinda. bem-vindo. Diz aí, Kellen, você é aluna minha do Rodrigo? Minha não é não, porque eu não tenho Kellen. Só se for sua, Rodrigo. Ou é uma aluna da internet, uma Sim, são peregrina. nossos melhores alunos, porque os nossos alunos presenciais não vêm à nossa live. Tanto de casa não faz milagre. Bom, resolvidos os não critérios, vamos aos critérios. Então, nós temos 5 ângulos diferentes para olhar para uma determinada situação. Quais são esses ângulos? Em primeiro lugar, pelo agente, depois, pelas ações em si, terceiro, pelos resultados, quarto, pelo alvo da ação e quinto, pela relação entre os envolvidos na ação. O que é importante que vocês entendam aqui? Esses critérios estão em discussão, tanto que existe o debate ético, certo, Rodrigo? Vai ter um filósofo que vai falar, esse critério aqui do agente, ele tem um problema tal, então eu prefiro esse critério aqui. Então está em discussão e nenhum vai ser perfeito sozinho. Normalmente
você elege um critério como principal, mas ele não é sozinho em absoluto, correto? Exatamente. E por isso que vai dar a guerra que dá entre as estruturas éticas, né? A pancadaria se dá justamente por isso. Todos os critérios vão ter, aprendam isso, todos os critérios vão ter problemas, vão ter lacunas, vão ter coisas que eles não conseguem responder. Então, o máximo que você pode fazer é compreender os critérios, ver o que ele consegue responder, o que ele consegue apresentar de positivo para o problema e ver quais são suas lacunas, suas dificuldades, seus problemas. E você vai ver que todas as éticas têm lacunas, têm problemas. Então, é a gente tentando lidar com um fenômeno extremamente complexo, que é a liberdade humana. Então, isso vai acontecer, não tem jeito. Mais um salve aí, Pedro. Essa é a nossa aluna Eduarda, porque ela está respondendo, não é ela que está respondendo todos bonitinho lá? Se não Ela me engano, é a mesma, Eduarda Eduarda. Souza Velar. Mas ela não é minha aluna, não, ela é sua. Não, é nossa aluna do Não Precisa Zerar, porque ela está Ah, cumprindo o sim. script. Sim, sim, essa vai Seja arrasar. bem-vinda. Fala aí pra gente de onde você é, Eduarda. E aí, pessoal, quem tá chegando, quem descobriu a gente no meio da semana, vocês têm que fazer igual a Eduardo, vocês têm que assistir os vídeos e tentar responder, porque a grande questão não é o conteúdo, é a forma de se expressar, é não cair em contradição, é não pegar duas ideias atravessadas e tentar colocá-las juntas. Então, se a gente só vai conseguir avaliar isso se vocês responderem, igual é o caso da Eduarda, ela respondeu, as respostas dela estão aqui, a gente vai corrigir elas daqui a pouco. E Bom, e lembre-se de uma coisa importante, né, Pedro? A prova de filosofia não é fechada. Você vai ser testado na prova aberta. Há lá as questões abertas que vão determinar se você vai ser, digamos assim, excluído do PISM ou não. Porque se você zerar ali, o bicho pega. Então, vocês precisam treinar escrita. Se não treinar escrita, você praticamente 70% do que você poderia melhorar, que não precisa zerar, você não vai conseguir melhorar. exatamente. E ali, do lado ali, a gente está vendo que temos ética das virtudes, deontologia, consequencialismo, contrato social, ética do cuidado. As três primeiras são éticas que são abordadas na prova, as duas últimas não diretamente. Então, são critérios que não foram preteridos. São critérios que não foram escolhidos para aparecer na prova, mas são fundamentos de éticas. Então você elege um critério e isso fundamenta a sua ética. Eduarda disse o seguinte, Rodrigo: sou de Lima Duarte, mas eu estudo em JF. Então ela é uma aluna aí de Juiz de Fora, da grande Juiz de Fora. Isso. Bem-vinda, então, Fala pra gente Eduarda. depois de qual escola você está, Eduardo. Vamos arrasar nesse PISM 3 aí. Queremos ver você aprovadíssima e a gente vai tomar um café na UFJF ano que vem. Kellen, caí no canal de paraquedas nessas últimas semanas procurando justamente estudar para o PISM. Enfim, queria até agradecer as aulas. Surreal a explicação de vocês. Ah, que gracinha. Muito obrigado, Kellen. Fofa. Essa é a ideia mesmo e corre atrás do prejuízo, assiste tudo. É garantido. A gente foi aluno da UFJF, a gente conhece o departamento que faz as provas e a gente sabe que o que é focado ali, como é que Cobrado, né? eles Do gostam, né? jeito que é Porque pedido. a gente fez provas lá. Então a gente reproduz com vocês aqui a explicação que a gente aprendeu lá e que a gente usou nas nossas provas, né, quando a gente estava na faculdade. Então é só colar lá e fazer. E mesmo estando atrasada, tem tão pouca resposta, Kelly, que se você responder aí na última live a gente enfia suas respostas também e conversa, beleza? A Eduarda é do Colégio Militar, arrasou aí. Meu colégio ia Bom virar demais. cívico-militar, não ia ter o dinheiro do militar, mas ia ter a parte aí dos projetos, que eu nem sei se ia ser bom, mas cancelou na justiça. Mas aí não vamos ser mais um colégio cívico-militar, que é aqui de Além Paraíba. Beleza, vamos então para o primeiro critério, Rodrigo R. de Carvalho. Primeiro aí o pelo agente, né? Isso. No próximo slide, rapaz, tá doidão aí? Ah, o Você vai próximo, você já começar a comentou hablar? esses. Ué. Então, pergunta central. Que tipo de pessoa essa ação me torna? Então Qual você que vê é o aqui que foco? Você vê aqui que o foco é no caráter, nas disposições morais do sujeito. Então, o que isso vai fazer em relação a mim, certo? Então, eu estou construindo, a única coisa que vai me acompanhar a vida toda sou eu. Então, eu estou me construindo. Esse que tem que ser o grande critério da ética. A palavra-chave é aquilo ali, né, Pedro? Virtude, né? É o autoaperfeiçoamento do indivíduo. Então você vai ter aquelas virtudes clássicas: honestidade, coragem, generosidade. E qual vai ser o grande problema? Vai ser o oposto da virtude, que seriam os vícios humanos. A inveja, a vaidade, a Exatamente. covardia. Então aqui por isso que é o agente. Então é o indivíduo enquanto um ser livre que toma decisões. E que essas decisões, de alguma maneira, vão caracterizá-lo, né, Pedro?
daqui por diante. Exato. E aí, um exemplo de critério do agente é, por exemplo, discutindo a permissão de existir pornografia e uso de drogas para as pessoas. E um dos argumentos é o argumento liberal de, olha, se a pessoa é adulta e quer, eu não posso fazer nada. E aí o outro argumento é o argumento usando esse critério de agência, que é o seguinte, olha, essas práticas, elas te tornam uma pessoa pior, porque você vai começar a hipersexualizar as pessoas no seu dia a dia, você vai desenvolver um vício, esse vício vai causar tal coisa. Então, por causa disso, tem que ser proibido, mesmo que você queira, mesmo que em teoria não vá machucar ninguém. Como você vai se tornar um ser humano pior por causa disso, tem que ser proibido. Então, só dando um exemplo para vocês entenderem como se aborda um problema ético desse ângulo. Show de bola. O segundo critério é o critério da ação. Então, a pergunta central é: essa ação é certa em si mesma? Então, a gente não está olhando aqui para as consequências nem para as intenções. A gente está tentando determinar quais ações sempre são erradas e sempre são certas, quais ações são sempre permitidas. Essa aqui é a questão. E esse daqui é o que dá mais debate também, né, Pedro? E assim, as pessoas têm uma clareza maior de discutir a ética segundo as ações, porque você pega e fala, este ato que foi feito aqui, ele é certo ou ele é errado? Ele é justo ou ele é injusto? Então, quando você tem também é julgado por alguma coisa, qual foi sua ação? Qual foi sua intenção? Então, as ações, elas são, digamos assim, no terreno da ética, o mais fácil de visualizar, né? Mais fácil. Você sempre tem uma opinião ética sobre uma ação. Agora, quando você fala de virtudes, de outras características, talvez seja um pouco mais abstrato, um pouco mais difícil. Você também não vai capturar imediatamente, porque a ação é um negócio que você consegue capturar imediatamente. O ato foi que tocou o sinal do recreio, todo mundo saiu, você foi lá, abriu uma mochila e roubou alguma coisa. Esse ato de fazer isso é certo ou errado? Muito simples de você avaliar. Agora, o Pedro Cortá, na sua vida, ele é ético, virtuoso ou não? Quer dizer, uma coisa muito mais sofisticada, né, Pedro, de você conseguir visualizar. Exatamente. Então aqui a gente tem um exemplo disso, que é da ética do Kant, né, que é o principal exemplo disso. Haja de modo que sua ação possa valer como regra universal. Então, quando eu for ponderar se uma ação é permitida ou não, eu tenho que pensar, todos podem fazer essa ação também? Se todos puderem fazer, ela é uma ação correta. Então, falar a verdade. Todos podem falar a verdade? Podem. Se todo mundo falar a verdade, as coisas, inclusive, serão melhores. Então, todo mundo falar a verdade é uma regra moral eterna. Aí tem aqueles exemplos, né? Se vier um cara perguntar pelo Rodrigo, quer matar o Rodrigo tá escondido aqui em casa. Aí é uma outra questão que é tipo assim, você tá reconfigurando a questão, pô, esse assassino, ele tem direito à verdade? Ou a situação dele é outra situação? Aí você tem que discutir esse outro nível. Mas aqui a gente está falando assim, no dia a dia, na vida comum, nos debates, falar a verdade é algo permitido a todos? Então, é uma ação correta. E agora, a ação pautada no resultado, né? O outro critério. Então, só para recapitular, no agente, né? Na ação e agora no resultado. Então, 3 critérios. Então, a pergunta: quais resultados essa ação produz? Né? O que foi, o que veio depois dela? Qual foi a causalidade dessas ações ou dessa ação? Então, é uma avaliação baseada no prejuízo ou não, ou no lucro, né? De todos os envolvidos naquela ação. Então a gente chama também de tipos de ética consequencialista, né, Pedro? Sim, exatamente. E aí a ideia aqui é que você vai calcular isso quando você tiver um dilema ético. Né? Nas propostas que abordam isso, no dia a dia você tem intuições morais que vão te ser úteis para discernir o que é certo e errado. Aqui é grandes dilemas éticos. Por exemplo, no programa sobre isso, a gente dá o exemplo da bomba atômica. Eu jogo a bomba atômica e acabo com a guerra, ou eu mantenho a guerra mais um ano. O que é pior? Aí, nesses grandes dilemas, você vai fazer esse cálculo e vai tomar uma decisão pensando nisso. Maximizar a felicidade, minimizar o sofrimento, calculando e ponderando o que é mais impactante. Esse tipo de ética também é bastante fácil de você verificar que é ela, porque essa noção da consequência, do resultado, vai ser sempre o foco dessas éticas. Então, se aparecer uma situação, problema lá, onde a defesa do ato foi justamente o resultado do ato, você já sabe que é um tipo de ética consequencialista ou ética do resultado. Exato. Sobre o alvo, isso aqui às vezes não entra na conta de ética, mas tecnicamente é. Bom,
temos um contrato social, e esse contrato social ou ele reconhece os direitos naturais ou ele cria os direitos sociais, e esses direitos eles estão agora protegendo as pessoas. O que é um direito? O direito é um escudo. Então existe hoje o direito do casamento gay. Bom, se você não quer casar com um gay, não case. É seu direito também. Agora, você não pode impedir os gays de casarem. É isso que é o direito, certo? Você não cria nenhuma obrigação com o direito. Você só protege uma pessoa de ser alvo de impeditivos sobre suas ações. E aí a questão aqui é quais direitos ou acordos, né? Porque aí, por exemplo, o cumprimento de um acordo é uma espécie de direito. Então, quais direitos ou acordos estão sendo afetados? Tem algum direito sendo violado? Tem alguma regra sendo violada? Está rompendo o acordo básico dos cidadãos? Esse tipo de ação que está acontecendo aqui. Então, quando eu for investigar se uma coisa quando eu vou investigar se uma coisa é certa ou errada, eu não vou pensar nas consequências, vou pensar se o direito de alguém foi violado. Então, um exemplo sobre o utilitarismo, sobre o consequencialismo imagina que eu quisesse ver o Rodrigo tomando banho. E aí, eu colocasse uma câmera no banheiro do Rodrigo e assistisse ele tomando banho. Depois eu pegasse o vídeo. Desejos terríveis do Pedro Cortar. Depois eu pegasse esse vídeo e eu apagasse. E eu não contasse para ninguém nunca que eu vi o Rodrigo tomando banho. Eu só tenho essa vontade de assistir ele tomando um único banho. Então, consequencialmente, ninguém sabe que eu vi o Rodrigo tomando banho. O Rodrigo não sabe que eu vi ele tomando banho. O meu comportamento continua sendo o mesmo com todo mundo. Então, eu não mostro em nenhum momento que eu vi o Rodrigo tomando banho. Não falo disso, não conto isso pra ninguém. O vídeo não existe mais. Consequencialmente, nada de errado aconteceu, né, Rodrigo? Só que um direito fundamental do Rodrigo, que é o direito à privacidade, foi violado. E é isso que está em jogo aqui. Tem algum direito fundamental sendo violado? Se tiver, essa abordagem aqui pelo critério do alvo da ação, né? Quem é a vítima da ação está tendo seus direitos desrespeitados. Se for através desse critério, você tem que focar nisso. Exatamente. Ó, tá tendo um protesto aí da minha esposa de você revelar esse desejo que só ela tem o direito, né? Só Ó, até matou o Pedro, Pâmela. Parabéns. Tirou, acabou com a raça dele. Eu fiquei sem jeito aqui, que eu não sabia que sua esposa estava assistindo. Mas assim, é só um exemplo hiperbólico. Eu já vi o Rodrigo tomando banho, então eu não preciso disso. Que fique claro, amor, antes da gente se casar, se conhecer. Se casar não, se conhecer, melhor. Relação, Pedro Cortar? Bom, a última ética, às vezes vai ficar meio confuso, que vai parecer que é uma coisa meio relativista. Mas tem um critério aqui, que é o... Eita. Que é o seguinte. Começa... Deixa eu ler a pergunta para você enquanto você se recupera. Então, a pergunta é o seguinte: como essa ação afeta o cuidado, a confiança e a relação? Então, vão ser aquelas éticas que estão trabalhando com essa ideia de empatia, de responsabilidade com o vulnerável, com criança, com idoso, com animais, com o meio ambiente, né, Pedro? Então... Exatamente. E o critério aqui as relações entre as pessoas não são relações contratuais. Então, eu não posso ver as coisas como um Excel. São relações de cuidado, né? Pai e filho, esposo e esposa, amigos. Então, vamos supor, se eu achar que eu estou morrendo e eu preciso de ajuda, e aí eu ligo para uma pessoa estranha e a pessoa caga para mim. Aí eu ligo para o Rodrigo, que eu já conheço há anos, meu amigo de anos, e o Rodrigo caga para mim, é diferente, não é? Tem um peso diferente aí, não tem, Rodrigo? Claro, porque a nossa relação tem, né, laços muito mais duradouros. Exatamente. Ou deveria ter. Eu deveria ter. E ao ver essa situação, você consegue enxergar o critério aqui. Do mesmo jeito que o Rodrigo tinha um peso, né? Como nós somos amigos há muito tempo, nós cuidamos um do outro, né? Porque é isso que está se falando aqui quando fala-se relação, as relações de cuidado. Do mesmo jeito que um cuida do outro há muito tempo, se espera que nessa situação eu vou priorizar essas pessoas. Então, se eu puder priorizar o Rodrigo numa decisão e isso favorecer o Rodrigo, isso tem que estar na conta, entendeu? Então, eu não trato todas as pessoas iguais. Aí você vai falar assim, pô, mas isso é meio relativista, né? Porque quem o Rodrigo prioriza e quem você prioriza são pessoas diferentes. Muito Sim, subjetivo, né, Pedro? É bem subjetivo, só que é a aplicação concreta do conceito. E o conceito você tem que priorizar quem está nas suas relações de cuidado. Simples assim.
Então, o Rodrigo tem uma expectativa com os alunos dele, que ele tem uma relação de cuidado. Só que eu tô passando mal ali na Praça Carlos. Como é que chama ali? Antônio Carlos. Antônio Carlos. E aí o Rodrigo tem duas relações de cuidado aí. Alunos e um amigo morrendo. Ele tem que priorizar esse amigo, segundo esse critério aqui. Porque os alunos é uma relação mais impessoal de menor grau do que as outras. E o mesmo vale em relação aos estranhos completos. Então, se você tiver que escolher, numa ética utilitarista, se você tiver que escolher entre salvar uma pessoa estranha ou salvar o seu filho, não faz diferença. Agora, nessa ética aqui, você tem que priorizar salvar o seu filho. E aí é por isso que está ali, né, que a ética não é só justiça no sentido frio, né, distante do termo, né, Pedro, no sentido que em geral a ética é tratado, né, que aí independe se você é meu amigo, não é meu amigo, é meu conhecido, não é conhecido, eu tenho que aplicar um critério frio, calculista, matemático quase. Aqui não. Exato. Aqui a atenção, o cuidado vai ter que ser um dos atravessadores, digamos assim. Exato. Mas essa ética aqui, esse critério aqui e o critério anterior, eles não estão não continuam no programa. Então eles podem aparecer, mas eles não estão lá nas motivações. Então não precisa focar muito. É só para vocês terem ciência que você pode. Esse aqui pode ser um vilão, por exemplo. Pode ser um argumento lá que você tem que criticar. E aí você tem que mostrar isso. Olha, eu não posso priorizar as pessoas, é muito subjetivo, coisa e tal. Alguma coisa assim. Bom, aí. Mas então, peraí, Pedro. Vamos só fazer um recapitulação aqui para esses meninos ficar no esquema. Até vou botar aqui, ó, nossa imagem aqui cheinha para discutir isso. Então, nós tivemos 4 ou 5 critérios, não é isso, Pedro Cortar? 5 critérios. Os critérios são o agente, que você vai ter que ver quem está praticando a ação, que é o da virtude e do vício. Depois do agente é qual, Pedro? Que eu já me esqueci. O a própria ação, depois ação, o resultado. a gente diria ação em si mesma, quer dizer, roubar, mentir, matar, a ação em si mesma. Depois é o resultado da ação ou das ações, que é o outro importantíssimo, né? Depois qual foi o outro? Depois vem os alvo da ação, né? Que são os direitos, as garantias que as pessoas têm. Exatamente, é o objetivo, né? No sentido de a finalidade que eu quero atingir com a ação. E por último, esse daqui que é o da relação, que é essa questão da proximidade. Então, apareceu lá um fragmento de qualquer autor, você vai tentar identificar isso. Está falando do agente, está falando da relação, está falando da ação em si mesma. Então, se caiu Kant, você já sabe que vai falar da ação em si mesma. Se caiu Aristóteles, você já sabe que vai falar sobre o agente, a virtude. E aí você pode fazer um esquema, né, Pedro, de já se orientar por isso, já começar explicando. Isso aqui é uma questão sobre ética, porque está discutindo a virtude, a ação do indivíduo. Isso aqui é uma questão sobre o princípio do consequencialismo ético, porque está falando do resultado da ação. Então isso daqui já é ouro para você começar a sua resposta, já não zerando, né, Pedro? Exatamente. E aí, lá no Sartre, acho que é no humanismo, o existencialismo é o humanismo, ele coloca essa situação lá para explicar a teoria dele, de um aluno que manda uma carta perguntando ele sobre um dilema ético. E o dilema é o seguinte, eu fiz esse textinho aqui, não é o que está lá no Sartre, não, é só para vocês entenderem. Professor Sartre, escrevo-lhe numa angústia profunda. Tenho 18 anos, meu irmão morreu no front na época da Segunda Guerra Mundial. Meu pai colaborou com os alemães, né, os nazistas, e fugiu, e agora só resta minha mãe, que está doente e depende inteiramente de mim. Mas eu sinto que eu tenho um dever com meu país. Quero entrar na resistência francesa, no caso, e lutar contra os nazistas. Se eu partir, minha mãe ficará sozinha. Se eu ficar, sentirei que traí a causa pela qual meu irmão morreu. Preciso que o senhor me diga qual é a decisão correta, o que devo fazer. E qual é a resposta que Sartre dá para ele, Rodrigo? Nenhum moralista pode decidir por você. Você é quem escolherá o valor que será verdadeiro para você. A essência do existencialismo. Somos condenados à liberdade. Não há critério externo que nos liberte da responsabilidade. Acho que tem um foco bom aqui, Pedro, no que valor, né? Olha que interessante. Não tem jeito, você não tem o que fazer. Você tem que decidir o valor que você vai usar. Exatamente. E a gente vê aqui, olhando isso, que o Sartre ele está lá nos anticritérios. Então ele é uma espécie de relativista. Não existe um valor externo que é melhor do que os outros. Você que vai escolher. Então eu posso escolher uma coisa, o Sartre outra, o Rodrigo outra. Então essa abordagem aqui do Sartre
ela mata o debate ético, que cada um tem sua escolha, cada um tem o seu critério. Agora a gente vai enfrentar esse problema aí olhando pelos 5 critérios para a gente sedimentar bem o que está em jogo aqui. Então vamos lá. Pelo primeiro critério, então olhando essa situação, fugir, ir para a luta, ficar com a mãe. Qual dessas ações vai constituir um eu mais perfeito? Vai melhorar o meu eu? Então, por exemplo, eu posso abordar isso pensando na questão da coragem, que aí eu vou lá, vou lutar, vou enfrentar os desafios. Isso aí vai me tornar uma pessoa melhor. Ou então a generosidade em relação à minha mãe. Então, eu vou sacrificar a minha vontade de lutar. Da relação, né, Pedro? Nesse caso, a relação da você com a sua mãe é uma relação muito mais importante do que você com o seu país. Então você deveria... no caso aí você pulou, né, a ordem, tem uma ordem, né, tá numerado. Me perdoe. Você vai... Achei que a gente já ia fazer um bem bolado tudo junto. Vamos anarquicamente, então. Vai lá, a relação, o vínculo mais importante que ele tem, o pai dele, ele renegou, sobrou a mãe, aí agora você não pode, agora você vai pegar qual agora? Qual? Aleatório, vai lá. Aleatório agora vai ser o do resultado. Quer dizer, se eu for lutar com a resistência francesa, talvez eu ajude a gente libertar do nazista. Isso minha mãe vai estar aqui bem, quando eu voltar ela está aqui. Mas e se eu for e ela morrer? E ela morrer porque ninguém cuidou dela? Olha que treta. Então os resultados, eles podem ser, digamos assim, um bom critério. Que você conseguiria viver com a sua mãe tendo morrido sozinha porque você foi lutar no front? Se você não consegue viver com isso, você tem que escolher, do ponto de vista consequencialista, ficar com ela. Mas aí você não participa do destino da nação. Do alvo. Qual direito está em jogo aqui? Então o Estado tem direito ao meu corpo para lutar na guerra? Ou a minha mãe tem direito a eu cuidar dela? É um direito que é em discussão aqui. Então, por exemplo, você não pode abandonar o Nelinho quando ele tiver velhinho, senão a justiça vai ser acionada para você. Aqui no Brasil, por exemplo, isso não é um dilema ético. Exatamente, o Nelinho já tá velho, tadinho, 74 anos. Aí você vai ter que cuidar dele, mas aqui na França aparentemente não tem essa lei. E o último critério, Rodrigo, o alvo, a ação. A ação em si. Qual é a ação em si? Ir, me entregar para a luta ou abandonar. Essas são as duas ações aqui, no caso, possíveis. O dever patriótico ou o dever filial ali, de cuidar da sua mãe. Então, você percebe que o mais legal disso aqui, Pedro, que não importa qual critério e valor você utilize, ele ainda terá dentro dele dilemas. Isso que é o mais curioso, porque, em geral, as pessoas acham que se você definir o critério, já fica mais fácil. Mas nem com critério parece que é fácil, né, Pedro? Exatamente, ainda é difícil. E aí a questão é qual é o melhor critério. Aí que começam os livros de ética, entendeu? Defendendo qual é o critério mais importante. Mas como vocês podem ver, tem um debate aqui. Lá no Sartre não tem. Que aqui a gente vai cair na porrada. Não, o critério mais importante é saber qual é a ação correta em si. Não, o critério mais importante é que ação vai me tornar uma pessoa melhor. Aí a gente cai no debate. Ali na outra abordagem acabou, morreu.